Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Urgente, informação devidamente apurada, tanto na noite de ontem quanto na manhã de hoje. Presidente Rodolfo Landim toma decisão e Gabigol deixará o Flamengo. Fato que já está definido pelo presidente do clube. Nós vamos explicar para vocês aqui, nesse momento, no nosso canal. Petkovic, ex-craque do Flamengo, o ídolo da torcida, literalmente detona a diretoria do Flamengo por ter tomado a atitude de punir o Gabigol desta maneira. Pet diz que deveriam ter sido mais firmes na punição e dá a entender que uma punição como essa dá a entender que o camisa 8, o camisa 9, o camisa 43, o camisa de número 6 pode chegar e botar a camisa de um outro clube. Só o camisa 10 que não pode. Quer dizer, Pet foi firme, foi na ferida, e nós vamos dizer o porquê que o Pet fez isso, e com toda razão, aliás, agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir a vocês para que deixem o like. O like é importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, dá essa moral, galera. Mete o dedo no like. É rápido e você ajuda demais aqui ao canal. Inscreva-se também no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então clique nesse botão e brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. O drone vai sobrevoar e vai passar por aí para descobrir informações do Flamengo. Roda a vinheta! Galera, o dia ontem começou muito mais cedo para a diretoria do Flamengo. Às 7h45, Bruno Spindel, 7h45 da manhã, Bruno Spindel e Marcos Braz já estavam reunidos e o tempo inteiro, segundo a gente apurou, entrando em contato com o futuro candidato, né, à presidência do clube e também vice-jurídico e vice-geral do Flamengo, Rodrigo Dunst de Abranches, para poder saber quais eram as medidas que o Flamengo poderia tomar, já que entenderam naquele momento que o Flamengo iria sim punir o Gabriel. Muita gente dizendo que o Gabigol ele não seria punido, primeiro iriam ouvir o Gabigol para depois tomar decisão. Nada disso. A gente inclusive já tinha falado no vídeo de logo cedo, às 7 horas da manhã, que fizemos um vídeo que o Gabigol seria punido. A punição já era definitiva, eles iam reunir-se para poder discutir quais as formas de punição eles iriam adotar. E claro que isso, punição para mim, se você me perguntar o que eu acho, o que deveria fazer, é o Gabigol naquele momento não vestir mais a camisa do Flamengo e nem pisar mais no ninho do urubu. É a minha opinião, cara. Cara, eu gosto do Gabriel, acho um jogador importante, um carisma, sabe? Ele tem uma simbiose com a torcida que poucos têm, pouquíssimos têm. Agora, o que ele fez pra mim foi uma traição. E você vê o texto publicado por ele mesmo, em que ele até reconhece o peso da camisa de número 10, isso é uma coisa que ele poucas vezes fez na vida, né? De reconhecer que ele sentiu o peso, e ele fala claramente isso. Se vocês olharem o texto, ele é claro, e o Gabigol não é de fazer esse tipo de coisa, né? Ele é arrogante, é prepotente, é um jogador que, sim, aliás, jogador não, é uma pessoa, porque isso é do ser humano e não do jogador, o jogador não tem nada com isso. Aí, essa parte aqui, a primeira parte ali que eu coloquei logo, confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa, né, diz ele, vinha também um grande peso da responsabilidade. Ele se refere naquele dia 12/11 de 2022, depois e tal, ele fala que o Flamengo, o clube, me presenteou com a camisa muito especial, a 10, simplesmente o manto usado pelo nosso maior ídolo, Zico. E aí ele confessa no texto abaixo que sentiu uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa vinha também um grande peso da responsabilidade. Gabriel, você confessou que sentiu o peso da responsabilidade.
Um peso que eu confesso que eu também tinha medo de você sentir. E você mostrou que não tem maturidade e não tem o peso suficiente, não tem peito suficiente para poder vestir a camisa 10 do Flamengo. Aliás, poucos têm. É uma camisa muito pesada. E você mostrou não ser o suficiente, ter peso suficiente para envergar, para segurar essa camisa, para representar bem essa camisa dentro de campo. Porque no momento que você vestiu, você despencou a sua produção. A 10 não é para você mesmo, Gabriel. Ainda bem que deixou de ser. Mas as medidas não param por aí. Flamengo vai tomar medidas mais duras do que essas, de apenas 10% do salário e a retirada da camisa 10. Essas medidas foram as medidas previstas em contrato. Falei com muita gente do Flamengo, tanto ontem à noite quanto hoje de manhã, e todos garantiram, o Flamengo não tinha como chegar num primeiro momento, de imediato, e romper o contrato do Gabigol. Muita gente falando, eu tinha que ser justa causa. Legalmente, o Flamengo não é motivo para isso. Eu tô falando legalmente. Na emoção, meu amigo, é óbvio que tinha que fazer isso, mas a gente tem que... os dirigentes, eles têm que, em um determinado momento, agir com responsabilidade e deixar a emoção de lado. E a multa prevista é de 10%, que é um absurdo, é um escárnio com a nossa cara. É um escárnio com a nossa cara. O Gabigol deve estar rindo agora e comemorando com os amigos de novo e vestido com a camisa do Corinthians de novo, porque 10% para ele não faz falta nenhuma, né? Mas é o que está previsto em contrato e não cabe uma justa causa, que era o que todos esperavam, que as pessoas imaginaram no primeiro momento. Então, isso foi descartado. E as punições foram estas. Aliás, a punição que me surpreende é do supervisor de futebol. Como um superior hierárquico do Gabigol estava com ele nessa zona toda, nessa bagunça, nessa balbúrdia. E eu falo balbúrdia, mas estava na casa dele. Sim, no momento que ele veste a camisa de um outro clube, com outro patrocinador, que é concorrente do patrocinador do Flamengo, ele está promovendo uma desordem, ele está promovendo um problema, ele está criando um problema à imagem do clube irreparável. Então, e isso, por quê? Porque a diretoria do Flamengo sempre passou a mão na cabeça dele. Um departamento de futebol totalmente trapalhão, que agora está nas mãos, talvez corretas, né, do tal do Marcinho, que de tanto passar a mão, sentou ao lado dele para poder promover o show de palhaçadas que o departamento de futebol do Flamengo faz esses anos todos, principalmente em 2023 e 2024. E aí o Flamengo, ao invés de punir com rigor também o senhor Marcinho, porque não o massagista não, o roupeiro, porque ele não é hierarquicamente superior ao Gabriel, ele não tinha como chegar pro Gabriel e falar, você não pode vestir essa camisa, ou então eu tô indo embora, não posso fazer parte desse circo, dessa palhaçada. Mas o superior hierárquico, sim. Aliás, não deveria nem estar ali, mas isso já é uma outra história. Agora, permitir e o Flamengo fazer uma anotação na carteira apenas é uma brincadeira, né? É uma piada de mau gosto. Enfim, o presidente Rodolfo Landim, ele pediu, e a gente apurou isso, para que se aplicasse a maior medida, a maior punição possível prevista em contrato. E ele, inclusive, queria uma punição maior do que esta, que foi aplicada, mas ele ficou muito irritado. Mas o Dunche de Abranches, que é quem cuida da parte jurídica do Flamengo, falou que legalmente o Flamengo não poderia fazê-lo. Só que o presidente Rodolfo Landim determinou para que todos no futebol não negociem mais a renovação de contrato do Gabigol. E mais, que o Flamengo, já na janela de agora do meio do ano, vai aceitar propostas, vai ouvir e aceitar propostas envolvendo o atleta. Flamengo está doido para se livrar do Gabigol e a decisão do presidente é irrevogável. Gabigol deixará o Flamengo, seja agora no meio do ano
que é muito provável que deverá acontecer, ou no final do ano, caso ninguém queira pagar, e o Corinthians está sendo malandro, porque para mim isso foi arquitetado, eu não tenho como provar, então não vou aqui afirmar. Estou falando no campo da suposição, aquilo que eu acho, não vou afirmar. Mas essa foto não foi, na minha opinião, não foi vazada sem querer. É muito esquisito. Corinthians fala lá em São Paulo, e o Cruzeiro também, que tem interesse no Gabigol, mas que ele tem que sair de graça. Aí vaza uma foto dessa. É muito estranho. Aliás, como tudo nessa história. A raça rubro-negra emitiu uma nota que, eu vou dizer, tá de parabéns, porque fala de gratidão, que é uma simples palavra, mas que tem um peso imenso, e no dicionário significa reconhecer um benefício ou demonstrar agradecimento por algo que, ou alguém que fez. No entanto, na vida real, isso não acontece. E que foi uma apunhalada pelas costas o que o Gabriel fez no momento que a torcida o estendeu as mãos, colocou bandeiras no estádio, gritou o seu nome. Ele foi recebido por funcionários do clube, todos aplaudindo de pé, quando ele retornou aos treinamentos. E ele vai e faz uma sacanagem dessa com o Flamengo. Na nota que o Gabigol soltou, ele fala e jura amor ao Flamengo e diz que até o final do capítulo, a última página do capítulo, o último dia do capítulo, ele vai se entregar em campo e honrar a camisa do Flamengo. Mas você fez isso tarde demais, Gabriel. Você, em momento algum, na nota que soltou, você pediu perdão à torcida do Flamengo, que está muito ferida nesse momento. Você é ídolo e exemplo de muitas crianças. Jamais poderia ter feito isso. Petkovic, ídolo do clube, detonou a atitude da diretoria do Flamengo, porque, na opinião dele, se você apenas retira a camisa 10, você sinaliza para os outros jogadores que vestem outros números que é só o 10 que não pode. Os outros podem usar a camisa do clube rival. E ele detona mais uma atrapalhada do Marcos Braz, que é desafeto do Petkovic. Para quem não sabe, Marcos Braz e Petkovic não se falam. Petkovic não gosta do Marcos Braz, trabalharam juntos em 2009, onde o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro, e trocaram uma série de farpas depois disso, porque o Pet entende que o Marcos Braz, ele deu um peso a ele próprio, daquele título de 2009, que não cabia a ele. O Flamengo nem salário pagava em 2009. Como é que ele vai... Eu sou campeão brasileiro. Não, os jogadores foram campeões em 2009 brasileiro, apesar de mais uma administração incompetente do seu departamento de futebol naquela época, liderado pelo Marcos Braz. Então o Pet, ele tem isso, uma bronca do Marcos Braz tremenda por conta de 2009 e principalmente por conta dessa vaidade do dirigente que pós 2009 tem como sendo ele o responsável por aquele título e não foi, né? Já existe uma rusga do Pet com o Marcos Braz. O Marcos Braz ainda deixa quicando, o Pet vai e emenda, bota a bola para dentro do gol com tudo, como ele sempre soube fazer muito bem. O que você acha da punição? Acha que o Gabigol, ele deve ser, assim como o presidente Rodolfo Landim quer, não vai mais permanecer no Flamengo? Deixará o Flamengo no meio do ano ou no final do ano? Não tem mais nenhum tipo de conversa para renovação do Gabigol? Ou acha que eles podem mudar de opinião e Gabigol, se voltar a fazer gols, eles revêem tudo? Enfim, comente aqui, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.